Voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre as questões éticas, morais, sociais que envolvem o início e o fim da vida de uma pessoa. Durante todo o programa conversamos sobre o papel da bioética diante disso e nossa convidada de hoje é a médica mestre em bioética e membro da Comissão de Bioética da CNBB, Maria Emília. Bom, doutora, eu gostaria só de retomar um pouquinho no outro bloco. A gente estava falando dessa questão da diretiva antecipada, que a senhora estava falando. Então, que a pessoa escreve uma declaração de que ela não quer, então, passar por uma quimioterapia, por exemplo, num caso de câncer. Ela tem direito disso? Tem. Mas aí os médicos são obrigados a fazer isso? Veja bem, e a família o médico, a diretiva antecipada da vontade, então vamos pensar no caso do Brasil. Em primeiro lugar, nós estamos num país que não permite a eutanásia. Sim. Graças a Deus, né? Ok. Então, a diretiva antecipada da vontade não pode conter um desejo que leve, por exemplo, a suicídio assistido, eutanásia, não. Ela é ligada a situações de ortotanásia. E claro que o profissional, essa resolução do CFM, que não é, veja bem, a resolução do Conselho Federal de Medicina, nós não temos nada sobre diretivas ainda na legislação brasileira. Okay. Tá? Ela é uma orientação para o médico em si e para o paciente. O médico, ele sempre vai discernir sobre aquele pedido. Ele não vai fazer nada que contrarie os ditames da sua consciência. Sim. E ele deve fazer aquilo prevendo sempre a legislação, a ética e o código de ética. Então, que determina o código de ética do médico. Exatamente. Também. Por exemplo, o paciente está pedindo, não quero uma quimioterapia, mas o médico, vamos dizer assim, discerne naquele momento, o paciente está, vamos supor, em coma, não pode decidir, mas que aquele medicamento iria ter uma possibilidade de cura, ele pode decidir fazer, entendeu? Porque o paciente também não tem condição, como leigo, de avaliar naquele momento se ele está em terminalidade ou não, né? Então, é claro que o profissional da saúde é o que vai balizar, vai discernir sobre esse documento. Mas o documento, a diretiva é no sentido de que os direitos de dignidade do paciente, de morrer com dignidade, com conforto, sejam vamos dizer assim, atendidos, né? E de repente o familiar pode querer, não, põe na UTI, põe 1000 aparelhos e o médico está vendo que aquilo só vai piorar a situação do paciente, não tem prognóstico de cura, e o paciente diz, eu não quero, e o médico aí vai aceitar. Não é uma eutanásia, eu quero deixar isso bem claro, não é uma eutanásia, nem o Conselho, nem a legislação brasileira, muito menos a Igreja, nós estamos numa TV católica, vai concordar com a eutanásia em abreviar a vida do paciente, porque a vida é digna e essa dignidade é intrínseca e ela é um direito do ser humano. Bom, a saúde pública brasileira, para a gente só ter um pouquinho mais aí, aprofundar esse assunto, ela dá conta de atender aí toda doença, toda demanda de pacientes em fase terminal, que tem uma morte prolongada por tratamentos e outras medidas. Como é que está hoje? Olha, como é que a gente vai fazer infelizmente, a gente fala de ortotanásia, de morte digna, mas a gente não está... Aqui não se tem condição de até vida digna para o paciente, é um problema sério. Pessoas com casos de câncer que a gente vê na mídia, a pessoa leva simplesmente para ser atendida 3 meses, 4 meses esperando isso eu tô falando, para fazer um diagnóstico, fazer um exame de tomografia, né, que fala, né, doutora? Nossa, e não é só isso não, até nos cuidados básicos de saúde, muitas vezes, vamos dizer assim, hoje se deixa a desejar. Veja bem, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, no papel. Né? Mas ele não, por uma série de coisas, de deficiências, ele não está sendo totalmente desenvolvido. Então, isso é um problema bioético, alocação de recursos. Não se tem recurso para atender nem a vida, nem proporcionar uma saúde digna para o paciente, quiçá a morte, né? Isso, então, aí foi bom que você levantou, a gente precisa ter um pouco de medo disso. Que muitos países que pregam a eutanásia, começa a ser uma solução para o problema de dinheiro, de um problema que, entendeu? Quer dizer, se eu tenho um doente, ele vai pesar para o sistema... É melhor a gente eliminar É melhor eliminar.
E acabou, a gente economiza. Entendeu? Então aí não é mais, a eutanásia não passa mais a ser feita por compaixão, mas por utilidade, né? Então esse doente não tem utilidade, ele é um peso para os cofres públicos, ele é um peso para a sociedade, eu vou eliminar. Mas isso aí já falando até de uma questão de descarte humano. Mas não é. Muitas vezes pode acontecer isso. E já se levanta esse problema bioético. Em países que, vamos dizer assim, descriminalizaram ou colocaram a eutanásia, acho que são só 2 que colocaram na legislação, o resto descriminalizou alguns, né? Isso começa a ser um problema. Será que, muitas vezes, aquele familiar que tem o idoso como um peso, né? Porque hoje ninguém quer ter, vamos dizer assim, não quer se dedicar a ninguém, não quer dar um pouco de si para ninguém. Então, aquele idoso passa a ser um peso. Às vezes, tem que se pensar. A eutanásia, por exemplo, um doente de Alzheimer, coitado, ele não vê mais nada, vamos eliminá-lo. Mas muitas vezes não é por compaixão, é porque está sendo um peso. A gente tem que pensar nisso, né? É autonomia? Eu estou prevendo a autonomia do doente? Será que ele queria, né, essa situação? Então vira uma coisa mais séria isso também, né? Doutora, quero tocar num outro assunto também, antes de nós encerrarmos o nosso programa de hoje, a questão da engenharia genética, questão de clonagem, mapeamento genético, genoma, como se dá isso? Até que ponto a gente tem a ética diante disso? E como também a gente pode usar essa tecnologia a favor da vida? Certo. Então, isso é uma outra discussão bioética seríssima. Essa é uma das mais sérias, vamos dizer assim, que se levanta na bioética. Porque, veja bem, quando eu uso a manipulação genética como terapia, tá? Isso aí não tem problema ético nenhum. Então, a pessoa está com um problema de saúde, se eu modificar geneticamente, eu curo essa pessoa. Agora, quando eu uso a biotecnologia no genoma e com a possibilidade de mudar as próximas gerações, aí é sério. Que aí vem uma série de questionamentos. Será que eu posso mexer no patrimônio genético da humanidade? Será que nós podemos fazer isso? Por exemplo, eu quero uma sociedade que privilegie, como a gente já sabe que tem, filho homem. Aí eu elimino os fetos femininos, né? Ou eu quero... Só olhos azuis. Olhos azuis. Ou eu não quero mais ninguém com um problema genético. Então é uma eugenia, eu mato todos os... Então, mas aí eu tenho que me perguntar o que é normal, o que é... Porque a gente diz, normal é você ser assim. Então, quer dizer que uma pessoa que tem uma deficiência genética, ela tem que ser eliminada? Né? O que é digno de ver? Por exemplo, a gente conhece inúmeras pessoas com síndrome de Down, são pessoas maravilhosas, né? Pessoas que têm uma autonomia, mas de repente alguém pode vir dizer assim, olha, qualquer pessoa com trissomia do 21, que é síndrome de Down, nós vamos eliminar esse feto. A gente tem esse direito? O que é ser normal? Né? O que é ser socialmente viável? No nazismo se eliminava quem se achava que socialmente não era viável, né? Então, até eu vou, pegando um gancho, ler para você o capítulo 3 da responsabilidade profissional do Código de Ética Médica. No caso de procriação medicamente assistida, eu vou pegar isso que ilustra, né? A fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supernumerários, o médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com nenhum desses objetivos. Criar seres humanos geneticamente modificados, criar embriões para investigação, criar embriões com finalidade de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras, né? Então, nem participar de manipulação ou terapia gênica que não esteja de acordo com a legislação. Então, isso até no Código de Ética Médica já está sendo previsto. Você tem que tomar cuidado com o patrimônio genético da humanidade. Tem um bioeticista que é muito respeitado, Han Jonas, e a bioética dele é a bioética da responsabilidade, e ele diz o seguinte, olha, com questões dessa a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque a hora que a gente modificar o padrão genético da humanidade não tem volta, né? E a gente não tem esse direito. Não sei se deu para entender
o perigo que é isso, né? Alguém se arvorar de modificar, vamos dizer, esse padrão genético. Nós podemos, nós com a nossa consciência hoje resolvemos que é isso que é o futuro da humanidade. Mas é possível usar a tecnologia em favor da vida? É possível. Isso é. É possível. Por isso que é um questionamento bioético, né? Em todos os termos hoje. A procriação medicamente assistida, ela possibilita tudo, né? Isso é um campo aberto. Eu posso escolher tudo, eu posso selecionar, eu posso descartar embrião, eu posso, enfim, né? Você pode fazer, posso clonar. Bom, é um caso muito polêmico que a gente trouxe aqui para o Ação Nacional de hoje. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser entrar em contato com a senhora pode deixar seus contatos? Claro, claro. Okay. Sim, pode pôr meu e-mail se quiser. Ok, o e-mail para você, qual que seria? É emiliaspaller@hotmail.com. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na Ação Nacional de hoje. Bom, eu tive a oportunidade de conversar com ela. O currículo dela é extenso, gente. Nem deu tempo de falar tudo aqui, porque são 7 linhas só do currículo dela. Então, é melhor a gente ficar só nesses 2 que eu falei. Obrigado, doutor. Obrigado a você de casa também que esteve conosco até este momento no Ação Nacional, que hoje debateu essa questão de bioética, questões do início e fim da vida. Nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.